Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A banca rejeita não estar a financiar a economia. BES, BPI e Santander dizem que o problema não é a falta de crédito, mas antes a falta de projetos onde investir. Fica a mensagem no 10º Fórum da Banca. As críticas de que não existe financiamento à economia não fazem sentido, tanto que os bancos querem e precisam de dar crédito. O problema é encontrar os projetos certos. Portanto, não temos nenhum problema para dar crédito, seja a quem for, mas eu agradeço que o Diário Económico, agradeço quem está a promover esse banco de fomento, quem seja, todas as pessoas bem intencionadas que querem puxar a economia portuguesa para a frente, tragam-nos operações de crédito para nós fazermos, porque nós precisamos de dar crédito. Mas não lhe chegam operações de crédito? O banco, para dar dinheiro, para ganhar dinheiro e remunerar os acionistas e pagar os cocos, o banco precisa de fazer crédito. Venham os projetos, porque o nosso principal problema é não ter projetos que nos apareçam. Todos aqueles projetos válidos que nos apareceram ao longo do ano, e alguns deles até fiz aqui de parceria com o BPI, são projetos que nós agarramos, como se diz em bom português, com unhas e dentes. Os bancos têm financiado aquilo que podem. Como ouviram aqui os meus colegas, nas referências que fizeram, apareçam os bons projetos que os bancos financiam. Não tenham dúvida nenhuma sobre isso. A este coro de vozes junta-se a Associação Portuguesa de Bancos, que também diz que o que falta é projetos onde investir. Diz-se com frequência que o crédito não chega à economia. O que acontece é que, em muitas situações, as empresas apresentam balanços débeis, níveis de autofinanciamento insatisfatórios, têm insuficiência de capitais, não têm possibilidade de apresentar garantias suficientes. Por isso, não conseguem passar o crivo da avaliação de risco. A banca pede mais igualdade a nível europeu, tanto que recorda não pode dar financiamento mais barato se apenas consegue dinheiro a um preço caro. Repare que nós temos que vender a mercadoria um bocadinho mais cara do que aquilo que ela entra no armazém, como é natural em qualquer negócio, não é? O BCP não esteve presente, pelo menos fisicamente, neste fórum, pois não ficou ausente das palavras da concorrência. Que esta redução abrupta de 600 pessoas no BCP resulta dos processos de consolidação anterior. E, portanto, eu não dou mérito aos processos de consolidação bancário que aconteceram no passado. Daí, isto é destruição de valor, destruição de postos de trabalho para as instituições e para as pessoas. A banca presente, a uma só voz, aproveitou para saudar a colocação de dívida a médio prazo realizada pelo BES, sem a garantia do Estado. E acredita que esta é a porta aberta para Portugal regressar aos mercados no próximo ano. É o tema em análise no Conselho Consultivo de hoje, dia em que contamos com a presença dos comentadores do ETV, Luís Todebon e Beja Amaro. A ambos agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Luís Todebon. Qual é, afinal, o papel dos bancos no financiamento da economia? O papel dos bancos é financiarem a economia, financiarem as empresas. Ou seja, porem à disposição das empresas recursos financeiros que permitam às empresas desenvolver projetos de investimento, aumentar as exportações e funcionarem normalmente. O que acontece? Nós ouvimos as declarações dos empresários e ouvimos as declarações dos banqueiros e ambos têm razão. Ou seja, os banqueiros dizem nós temos dinheiro para emprestar, mas não aparecem bons projetos de investimento que suportem essas decisões de investimento. E portanto, é preciso explicar o que é isso de um bom projeto de investimento. Os empresários dizem nós precisamos de mais recursos financeiros para a operação corrente, nomeadamente para contas calcionadas, para os movimentos da exportação e digamos, para a exploração, e a banca não empresta, não tem ou não nos fornece os fluxos financeiros adequados. Vamos ver qual é o problema do lado da banca. O lado da banca olha para os balanços das empresas e diz os rácios de autonomia, solvabilidade, etc., não são adequados, portanto não há aqui um rácio de capitais próprios e capitais alheios adequado. As margens do negócio não são interessantes
E, portanto, não há condições para nós financiarmos. Ou seja, não há garantia de que a empresa que nos está a pedir uma determinada quantia para nós financiarmos, 1 milhão de euros, ou 2, ou 3, ou o que for, que venha a pagar os juros e as amortizações. Mas porquê que isso acontece? Os balanços das empresas estão completamente deteriorados, isso é evidente, com níveis de autonomia e de solvabilidade muito baixos. Mas isso tem a ver com duas razões principais. Tem a ver, primeiro, com a facilidade de crédito no passado, em que os bancos promoviam, digamos assim, a utilização de crédito pelas empresas, com taxas de juros muito baixas. E, portanto, a racionalidade empresarial fazia com que se aumentasse o crédito e, portanto, uma redução de capitais próprios. Mas há uma segunda razão que é fundamental. Para além do problema do balanço, há um problema da rentabilidade dos negócios. Os spreads, portanto, as taxas de juros da banca têm aumentado consistentemente. E como os banqueiros dizem, e como dizia o presidente do BPI, não é possível nós emprestarmos dinheiro a um custo, a um preço inferior àquele que nos custa. Bom, quando o BES faz agora, recentemente, uma emissão de obrigações e se financia no exterior, que é uma operação de sucesso, a 6%, não podem prestar a menos de, eu diria, 8%. E o problema que se põe é, nesta fase de mercados depressivos, em que a única hipótese que as empresas têm de continuar a vender é reduzindo os preços e reduzindo as suas margens, existem negócios que consigam pagar uma taxa de juros de 8%, 9% ou 10%. Não então existem. aí os bancos não deveriam também baixar um pouco os preços? Mas também não podem. Nós estamos num ciclo vicioso. Os bancos também não podem. Como dizia o presidente do BPI, eu não posso comprar dinheiro a 6% e vender a 5%. E a solução é, como ele dizia, a nível europeu? A solução tem que ser a nível europeu, ou seja, tem que haver uma redução das taxas de juro das operações passivas dos próprios bancos, que permitam uma redução também das taxas de juros das operações ativas. E, portanto, o que acontece é isto. Mas há um segundo problema, e que é o seguinte, e que tem a ver com as queixas dos empresários em relação ao não financiamento. Os empresários têm vindo a ter dificuldades permanentes, acrescidas, no fundo, na renovação das linhas de crédito com que funcionavam. E essa renovação das linhas de crédito tem duas dificuldades. Tem duas razões de ser. A primeira é porque os bancos tiveram orientações no sentido da chamada desalavancagem e, portanto, têm reduzido o seu plafond de crédito permanentemente às empresas. E a segunda razão é porque, efetivamente, os negócios nesta fase depressiva também não geram as margens necessárias e, portanto, os bancos estão a executar dívidas, estão a aceitar dações em cumprimento, etc. Eu quero dizer que, é por isso é que eu digo que ambos têm razão. Agora, este ciclo tem que se quebrar de algum lado. E, na minha opinião, não é possível quebrar do lado das empresas, porque as empresas não têm grandes margens de manobra. Eu bem sei que o facto da Bolsa também não funcionar, ou não funcionar, digamos, ao nível que devia, com o aumento de capitais próprios das empresas, cria uma dificuldade adicional. Mas não é fácil pôr uma Bolsa pequena como a portuguesa a funcionar para as empresas pequenas, que são as empresas nacionais. E, portanto, eu concordo que o problema tem que ser visto no âmbito europeu. E eu espero que, de facto, volte a haver uma redução das taxas de juro para que possam financiar adequadamente as empresas portuguesas. Beja Amaro, e até haver essa solução a nível europeu, em que é que ficamos, como se costuma dizer? Ficamos numa situação muito difícil e complicada. Vamos lá ver. Eu julgo que quando os nossos banqueiros pedem, digamos que dizem que têm crédito para conceder a novas empresas e a novos projetos, fundamentalmente é isso que referem, eles têm, como o Luís Todo Bom referiu, toda a razão. Não há novos projetos, mas como é que poderia haver novos projetos e bons projetos? Porque também para os empresários investirem e apresentarem novos projetos, têm que ter confiança, e têm que ter confiança fundamentalmente na economia. Portanto, estamos realmente aqui num processo bastante, digamos que circular e de difícil solução. E ainda com uma característica muito interessante em relação até à grande parte dos países europeus. É que nós temos uma banca
que é uma banca sólida. E digamos que em relação à grande parte da banca europeia, a nossa é realmente uma banca sólida. É uma banca que não tem grande liquidez. O Dr. Ricardo Espírito Santo referiu uma coisa que eu acho muito interessante, que aqui falámos por outras razões algumas vezes, que é se o Estado libertasse grande parte das dívidas que as empresas públicas têm, neste caso, à banca. Diria que também algumas das autarquias, mas não estará aí fundamentalmente o problema. A liquidez, digamos que aumentaria no sistema e poderia dar aos bancos um pouco mais de liberdade para ocorrer ao grande problema dos empresários atualmente. Mas como é que poderia ser feita essa libertação? Essa libertação é através, digamos que, do acionista-Estado injetar nessas empresas os capitais suficientes para, como é evidente, teria que os ir buscar a algum sítio. Era isso que eu ia perguntar. O Estado está em condições de injetar nas empresas? Vamos ver uma coisa. O Estado está em condições de injetar nas empresas, assim como esteve em condições de injetar na banca, assim como está em condições de, digamos que, ou esteve em condições, melhor dizendo, arranjou maneira de o fazer e neste momento tem todo, por exemplo, por que não falar na Europa e discutir na Europa, isso, e entre aspas, exigir dentro das nossas capacidades, que são pequenas, mas são as que são, toda a gente diz que somos uns meninos bem comportados, portanto, deveríamos, no mínimo, ter algumas benesses por isso. Existe o dinheiro que foi indexado para entregar à banca, para ajudar nos seus rácios de solvabilidade, etc, que a grande parte deles não foi utilizado. Está ali a fazer o quê? Poderia, digamos que, ser utilizado de uma outra maneira. Mas, vamos lá ver, em relação à banca, a banca hoje portuguesa, e o grande problema dos empresários, e eu repito, dos empresários portugueses, é realmente na renovação das suas linhas de crédito. É que grande parte das empresas portuguesas hoje defrontam-se com problemas de liquidez, não é com problemas de rentabilidade, como é evidente, a rentabilidade está a baixar, mas elas não têm liquidez suficiente e isto depois é um ciclo vicioso. Porque se não há liquidez na empresa A, ela não paga, ou melhor, se não tem capacidade financeira para pagar aos seus fornecedores, esses fornecedores ficam também sem capacidade para pagar aos seus fornecedores, porque a banca não ajuda nem uns nem outros, não é? Portanto, nós temos aqui realmente um processo em cadeia que pode ser, em termos de economia, um processo muito complicado se não o conseguirmos travar. E, curiosamente, a culpa não é da banca. E quando digo não é da banca, a banca está de tal forma também ela espartilhada. O próprio Banco de Portugal está cada vez mais digamos que a coortar liberdade, até eu diria quase que de gestão, à banca portuguesa, que não pode acontecer num momento como nós estamos a viver agora. Porque a economia não o permite. E se não é libertada a liquidez para a economia, nós vamos ter um problema muito complicado a partir de meados do ano que vem. Mas muito complicado. Dá-me a ideia que as pessoas ainda não se aperceberam da situação das pequenas e médias empresas. Mas, porque as EDPs, as Galpes, de uma maneira ou de outra, têm instrumentais diferentes e vão à Bolsa e têm, digamos que, outros instrumentos para se poder financiar. As pequenas e médias empresas não têm. Ponto final. Mas, por exemplo, essa parte desses 12 mil milhões de euros da Troika disponibilizados para a recapitalização da banca, a parte que não foi utilizada, deveria ser, por exemplo, canalizada para as pequenas e médias empresas? Julgo que não podem. Para onde é que poderia ser então canalizada parte desse dinheiro? Não, porque os 12 mil milhões, existem alguns equívocos em relação a isso. Os 12 mil milhões foi no sentido de retomar os rácios de solvabilidade da banca. E a banca, o que é que a banca tem que fazer com esse dinheiro? Tem que pagar a dívida que ela própria tem, que é para diminuir o seu próprio endividamento. Portanto, ela não pode utilizar esses 12 mil milhões no financiamento à economia, porque não respeita, digamos, os rácios de solvabilidade. Portanto, não o pode fazer. A banca só pode emprestar o dinheiro que, entretanto, o que vem dos depósitos ou com o que se refinanciou no exterior. Mas já vimos que o refinanciamento no exterior é caro. E os depósitos, apesar de tudo,
não estão tão elevados, porque havia uma grande competição pelos depósitos, porque o Banco de Portugal, digamos, limitou estas taxas de crescimento dos depósitos, mas também são elevadas. Mas é fácil obter 4, 5%. O Governo poderia pedir para usar esse dinheiro para esse efeito? Não pode, porque não pode e não deve. Porque vamos lá ver, porque a estabilidade e a saúde financeira dos bancos é fundamental para os bancos também se refinanciarem eles próprios no exterior. Portanto, não pode fazer. Esses 12 mil milhões não é para financiar a economia, é para restabelecer os níveis de equilíbrio financeiro da própria banca, para a tornar saudável e capaz de financiar e capaz de ir aos mercados e financiar posteriormente a economia. Eu estou de acordo com o que diz José António Beja Amaro, que se o Estado libertasse os bancos, se os bancos fossem libertos do peso que tem o financiamento às empresas públicas e às autarquias, e nas autarquias, as autarquias, por exemplo, o financiamento das autarquias está quase exclusivamente concentrado na Caixa de Depósitos, e a Caixa de Depósitos tem enormes dificuldades em financiar, e quando se fala em financiar as PMEs e um banco para as PMEs, etc., a Caixa de Depósitos tem problemas de liquidez muitíssimo elevados por causa disso. É verdade, isso permitiria, de facto, aumentar a liquidez do sistema bancário e o sistema bancário, nessa altura, faria, digamos, umas contas e um equilíbrio, um valor médio do custo do dinheiro e podia, eventualmente, até baixar o custo do financiamento. Simplesmente, o Estado não tem dinheiro para fazer essa operação. Nem a Troika está disponível para pôr lá esse dinheiro. E, portanto, esse problema só se vai resolver com a privatização das empresas públicas. Eu tenho vindo a dizer aqui neste fórum que uma das coisas que me preocupa é o adiamento das privatizações. Porque as privatizações das empresas públicas têm, de facto, têm este efeito, que é melhorar o financiamento às outras empresas, à economia e às PME, e tem um segundo efeito que é fundamental para Portugal, que é atrair investimento estrangeiro para Portugal. Nós não temos competitividade fiscal para atrair investimento estrangeiro para empresas que se venham localizar de raiz em Portugal. Agora, as privatizações são uma forma de atrair investimento estrangeiro. E repare, atrair investimento estrangeiro direto e indireto através de financiamento às empresas. O que aconteceu na EDP, eu julgo que é paradigmático. A EDP é vendida, digamos, a grupos chineses, e a seguir há um financiamento adicional à EDP por bancos chineses com taxas muito favoráveis. E, portanto, o problema das privatizações é crítico em Portugal. E, na minha opinião, é a maneira para se começar a quebrar este ciclo vicioso entre financiamento, entre a banca e as empresas. Nós não podemos estar mais de acordo, não é? O caminho é esse. Aqui, no que diz respeito às privatizações, também estamos, em termos de princípio, também estamos de acordo. E só estamos de acordo, e eu pessoalmente só estou de acordo, dada a situação que a economia corre, porque acho que algumas empresas não deveriam ser privatizadas. Quais? Por exemplo, a TAP não devia ser privatizada, a televisão também não. Mas dadas as circunstâncias, mas dadas as circunstâncias não tenho outro remédio. Acho que a realidade por vezes sobrepõe-se ou tem que sobrepor a algum, digamos, condicionamento ideológico que se possa ter. Porque a realidade é o que é. Bom, mas voltando um pouco atrás, a questão de algumas das privatizações, eu estou de acordo, volto a dizer, estou de acordo com o princípio. Hoje, o problema é que não há algumas das empresas, não há ninguém que as compre. Digamos que é difícil, sem fazer o seu saneamento, pelo menos grande parte do seu saneamento, que haja alguém que as compre. O que é um facto é que até agora não foi feito nada no que diz respeito ao saneamento dessas empresas, ou pouco foi feito, que as possa, digamos, que pôr no mercado para que alguém se esteja minimamente interessado, seja nacional, seja, eu diria que estrangeiro, em termos nacionais não há ninguém que tenha dinheiro para fazer, digamos que as adquira. Não estamos a falar, como é evidente, nem da ANA, nem da TAP. O que acontece, e eu aqui acho que os instrumentos, e aqui é a tal realidade, assim como eu, não estando de acordo com a privatização, em termos ideológicos, se quisermos assim chamar, não estando de acordo com a privatização da TAP, e, por exemplo, da televisão e da ANA menos, também, a nível europeu, devia ser entendido
que se houve a entrega a Portugal, ou pelo menos se foi aberto a Portugal, a possibilidade de ter um determinado montante de dinheiro que estava dirigido à banca. Como eu há pouco referi, a banca não precisou dela. Não precisou para, digamos que se tornar-se solvável para alcançar todos os seus valores de Quartier 1, etc, etc. Neste momento há digamos que, instituições financeiras que estão disponíveis até já para reembolsar o Estado em determinado tipo de montantes e sobrou dinheiro. Por que não utilizar esse dinheiro? E já não estou a pedir mais, porque o que foi emprestado foi pouco. Redirecionar esse dinheiro para outros objetivos. Isto é um problema político agora de negociar e saber negociar com quem de direito, neste caso a Troika, se assim lhe quisermos dizer, como o outro interveniente na negociação, para que possam ser saneadas algumas empresas e que possam ser, digamos que, introduzidas na economia alguns montantes financeiros que são realmente necessários. E não há, como é evidente, não há um outro instrumento, não há mais nenhum instrumento a não ser a banca e as instituições financeiras para poderem fazer a passagem entre o ativo e o passivo de toda a economia. Fernando Ulrich dizia no Fórum da Banca que os bancos têm fama de serem os maus da fita, mas eu pergunto-lhe, os bancos não foram um bocadinho os maus da fita no passado quando concederam crédito ao desbarato, passa a expressão? Sabe, há uma racionalidade, a racionalidade económica era essa, não era? Se o crédito é barato, as empresas, nós aprendemos isso em Finanças 1, como eu costumo dizer, as empresas devem maximizar o recurso ao crédito. Se o crédito é caro, minimizam o recurso ao crédito. Os bancos ganham dinheiro emprestando, como o Fernando Ulrich dizia. Eu diria que é natural que eu tenha havido 2 ou 3 operações, algumas delas são do domínio público, de aumentos de capital, e houve ali uma guerra de poder no BCP que destruiu praticamente o BCP. Repara, o problema do BCP não tem a ver com o mercado, tem a ver com uma guerra interna entre acionistas. A dissonância estratégica entre acionistas é mortal para as empresas. E portanto, houve algumas operações associadas aí a movimentos de ações, etc., sem garantias e sem colaterais adequados, que podem ter estado na origem de alguns problemas de algumas instituições financeiras. Depois houve ali algum entusiasmo na área do imobiliário e na área, digamos, do financiamento à habitação. Mas repare, mas que também não é grave, não era expectável. Portugal não tem propriamente uma bolha imobiliária, tem 2 ou 3 pequenos blocos ou pequenas zonas onde isso aconteceu, mas não tem nada que se pareça com a bolha imobiliária espanhola. E, portanto, não há, vá lá ver, a banca fez erros, como todos nós fazemos erros, e as empresas portuguesas, as outras, as não financeiras também fizeram. Mas não há erros dramáticos na banca que se possa acusar. E, portanto, agora, a verdade é que, como o povo diz, quando casa onde não há pão, todo ralho, ninguém tem razão, e a certa altura as empresas começaram a precisar de encontrar um bode expiatório, e era a banca. Mas eu penso que esse período também já passou. Já não há uma pressão sobre a banca como existia. E felizmente, a economia portuguesa está a retomar a sua normalidade. Agora eu quero dizer uma coisa que em relação ao Benjamar, só para terminar, que era o seguinte. Eu concordo que, eventualmente, alguma parte do dinheiro que foi disponibilizado para Portugal e que os bancos disseram que não precisam para recuperar os seus rácios de equilíbrio financeiro, pudessem ser utilizados, por exemplo, para o Estado pagar as dívidas das autarquias à banca. As empresas públicas, na minha opinião, o problema só se resolve com a privatização. E a privatização, se é preciso uma estruturação prévia ou não, é simples, é levá-las ao mercado. Se aparecer algum candidato que compra a empresa tal como está e faz a estruturação a seguir, não há nenhuma razão para não acontecer. E, portanto, eu volto a dizer, as privatizações são a grande prioridade neste momento da economia portuguesa. Luís Todo Bom, Benjamar, muito obrigada pelos vossos esclarecimentos neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo esse está de regresso amanhã.